Muito bem, para você ligado em nossa programação, hoje estamos fazendo uma visita especial à doutora a dentista, a doutora Débora Diniz Ritter, onde a gente vai conversar sobre saúde bucal. E hoje ela vai falar sobre um tema, depois a gente vai falar sobre os trabalhos que a Clínica Oral Unique de Ibirubá realiza. Doutora, bom dia. Bom dia, Luan, tudo bem? Tudo certo. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental também e saúde bucal. Nós conversávamos em off na questão da saúde bucal de pessoas mais idosas também, que afeta a parte mental também. E gostaria que você abordasse um pouquinho mais sobre os cuidados, a preparação que a gente tem que ter com a nossa boca. Luan, o que acontece? Os pacientes, principalmente os pacientes idosos, há 30, 40, 50 anos atrás, eles sofreram muito porque a odontologia era muito precária no nosso país, né? Então, ao invés de tratar os dentes para manter os dentes e continuar mastigando e tendo uma qualidade de vida, esses pacientes tiveram mutilações, ou seja, os dentistas acabavam extraindo os dentes, optavam por não tratar. E muitos desses pacientes idosos, hoje em dia, são completamente desdentados. E isso afeta muito, além, obviamente, da questão sistêmica. Esses pacientes são desnutridos, muitas vezes, por não conseguir mastigar o alimento adequadamente. Acabam optando por alimentos mais macios. E falando bem o português, eu sei, por familiares, a carne só chupam o caldo. Exato. Não conseguem, comer direito. Exato, não conseguem comer um legume que às vezes tem uma crocância, que teria um valor nutricional e acabam indo para o pão, para o leite e para uma cuca. Acaba se tornando uma alimentação muito repetitiva, não muito rica em nutrientes. Não tem proteína, que justamente é a carne que oferece. E o que acontece? Isso reverbera em todo o organismo do paciente. E obviamente que além disso, a questão de saúde mental, como tu bem falou, porque esses pacientes não sorriem, eles são mais retraídos, eles colocam a mão na frente para sorrir, têm um pouco de timidez em função da estética do seu sorriso. Então, justamente o que eu estava falando, que hoje em dia a odontologia está muito voltada para devolver a qualidade de vida desses pacientes, não só sistêmica, de corpo, a nível físico, como a nível mental também, nível psiquiátrico e psicológico, para devolver realmente uma autoconfiança para esses pacientes, devolver uma qualidade mastigatória, que é tão importante para esses pacientes terem uma longevidade, em sua vida. Bom, o que pode também estar machucando a boca? Quais os casos que vocês pegam dessas pessoas mais idosas, além desse problema sem os dentes, enfim, mas eles acabam machucando também a gengiva, né, doutora? Exato, esses pacientes, muitos deles usam próteses móveis. Essas próteses móveis, elas são suportadas apenas pela gengiva. E o que acontece? Ao longo do tempo, esses pacientes vão perdendo suporte ósseo e suporte gengival e a prótese começa a machucar. Isso é bastante comum. E muitas vezes os pacientes acostumam com aquela dorzinha ou o machucado parou de doer, mas continua ali e é muito negligenciado isso. O que pode acontecer? Se tornar alguma questão maior, algum problema de saúde mais grave, lesões mais sérias, inclusive um câncer bucal, por exemplo, que está cada vez mais comum. Então, esses pacientes, além de perderem a qualidade mastigatória, de ficarem subnutridos, eles ainda podem ter uma questão mais grave para ter que enfrentar por causa dessas próteses mal adaptadas, o que é muito comum. Os pacientes demoram muitas vezes para trocar essas próteses. E mesmo uma prótese móvel que é substituída com frequência, quando o paciente vai perdendo o suporte ósseo, ela já não se encaixa muito bem, ela já não fica tão firme quanto poderia ficar, Bom, não querendo tocar num ponto delicado também,
bem o português, não querendo falar mal, mas hoje temos vários, eu digo com propriedade porque eu tenho vários familiares que receberam, né, uma prótese, enfim, de governamental, né? E muitos deles reclamam por isso, porque dói muito, ou porque não fica na boca. Isso também prejudica muito, né? Ou melhor, continua piorando ainda mais a situação. Exato, porque o que acontece? Às vezes a saúde pública ela é um pouco precária na questão de materiais e de retorno dos pacientes para os atendimentos. Quando o material inferior é usado muitas vezes nas licitações governamentais, às vezes eles optam pelos materiais mais baratos, às vezes não, eles precisam optar pelos materiais mais baratos por uma questão econômica do Estado, né? E às vezes os materiais eles deterioram com mais facilidade do que o que é feito numa clínica privada. E aí esses materiais ficando mais defasados mais rapidamente podem provocar lesões na boca, mas também existe a questão do dentista, que não existe um retorno adequado. A prótese está machucando, você vai pedir uma ficha no posto de saúde e a ficha é para daqui a 30 dias, 60 dias, enfim, demora muito esse retorno e aquela prótese fica machucando por muito tempo. É muito difícil o acesso para o retorno, né? E às vezes o dentista que fez não é o mesmo que vai estar lá no retorno e aí acaba dificultando mais realmente o trabalho. Obviamente que é melhor o paciente ter uma prótese, mesmo que não esteja em excelentes condições, do que ficar sem nenhum dente na boca, mas às vezes não é a situação ideal, né? Pode causar uma lesão ao longo do tempo e esse paciente precisa estar ciente de que ele não pode ficar com essa lesão, né? Hoje, como a Clínica Oral Unique Birubá, ela trabalha, né? Qual que é as vantagens de estar vindo na Oral Unique? Luan, nós aqui priorizamos sempre o atendimento humanizado do paciente. O paciente ele não é só mais um número, ele tem as suas dores, tem as suas queixas e a gente escuta muito bem isso. E aí a gente faz um plano de tratamento completo para esse paciente, para saber exatamente, para que ele saiba exatamente todas as necessidades. No primeiro momento a gente restabelece a saúde dele, se existe alguma infecção, alguma lesão, isso é sanado primeiramente. E aí depois a gente vai na parte de repor realmente dentes perdidos, ou se o paciente tem todos os dentes que quer melhorar só a estética, nós oferecemos a parte estética também. Mas basicamente a Oral Unique ela é referência em implantes dentários. Nós temos um bloco cirúrgico, temos o tomógrafo, temos o raio-x panorâmico, o scanner 3D, com toda a tecnologia para que esses pacientes tenham a reabilitação do seu sorriso com toda a segurança. Inclusive, eu estava falando contigo antes, né? Não existe uma idade limite para se fazer implantes, para se fazer um tratamento odontológico para esse paciente voltar a ter qualidade de vida. Porque realmente o que vai fazer esse paciente ter mais longevidade na sua vida é ter uma melhor nutrição, é realmente começar pela boca a saúde, né? Para ele mastigar adequadamente, para ter uma dieta equilibrada, uma dieta variada. Isso vai refletir em toda a condição física do paciente, né? Então, a Oral Unique faz esse tipo de planejamento. Nós temos todos os profissionais aqui de todas as especialidades, desde uma clínica geral, procedimentos mais simples, até procedimentos extremamente complexos, como enxerto ósseo ou implantes dentários. Ou seja, do início ao fim, do início ou melhor, do início ao fim e mais um pouco, porque Isso. você faz também o pós. Exato, nós acompanhamos esse paciente ao longo dos anos para que ele não volte a perder a sua saúde, porque às vezes o paciente chega aqui numa situação bastante precária, porque postergou seu tratamento, as suas visitas regulares ao dentista por muitos anos. E a gente sabe que acontece isso facilmente, né? A gente piscou, já estamos na metade do ano, né? Então, isso passa muito rápido. Aqui a gente consegue ter esse planejamento do acompanhamento do paciente também. Bom, a gente sempre faz um convite para os pacientes virem até a Oral Unique, né? Conversar com vocês, tirar suas dúvidas. Mas para quem ainda quer, para quem ainda não conhece o trabalho, quer saber um pouco mais, redes sociais, telefone de contato, por onde eu entro em contato? Isso. A Clínica Oral Unique Birubá, ela fica na Avenida Mauá, bem na entrada da cidade, na frente do antigo INSS.
Para agendar a sua avaliação, você pode ligar ou mandar um WhatsApp para o telefone 991436629. Fala com a Cíntia, nossa recepcionista, ela marca uma avaliação comigo. Meu nome é a doutora Débora Diniz Ritter, sou cirurgia dentista aqui em Ibirubá há mais de 20 anos, sou especialista em implantodontia, sou mestre em prótese dentária e especialista em harmonização orofacial. Então o paciente vem, Lua, faz essa primeira avaliação comigo, eu vejo todas as necessidades desse paciente, planejamos o plano de tratamento dele. A Cíntia, nós temos duas Cíntias aqui, a Cíntia do relacionamento passa os valores para esse paciente, para ele fazer o planejamento financeiro dele e assim nós iniciarmos o melhor tratamento. Perfeito. Doutora, obrigado pela participação. Se houver mais alguma coisa também para destacar, deixar suas considerações finais, fique à vontade. Quem quiser vir só conhecer a clínica no primeiro momento, conhecer os nossos profissionais, a nossa estrutura ficou muito bacana. Nós oferecemos raio-x panorâmico e tomografia na primeira avaliação do paciente. Esses exames são gratuitos, nós não cobramos por ele. E todo o planejamento ao longo do tratamento, se o paciente precisar de uma nova radiografia, uma nova tomografia, nós oferecemos isso para os pacientes também, o que acaba sendo uma economia bastante grande nesse tratamento do paciente. Então venha tomar um cafezinho conosco, venha conhecer, venha me conhecer aqui para a gente conversar e fazer o melhor plano de tratamento para você. Doutora Débora Diniz Ritter, Oral Unique Ibirubá.